o Messias Pinho, esteve hoje no CT Repelé acompanhando, né, o treinamento do Santos pela manhã, embaixo de muita chuva. O Santos que treina hoje em 2 períodos. Já treinou pela manhã, o treino começou às 10h30 da manhã e treina também no período da tarde. Treinamento que vai começar às 15h30. Portanto, hoje os nossos guerreiros vão treinar em 2 períodos. Amanhã, como ninguém é de ferro, é folga. Ih, mamãe! Também já estão pedindo demais. Amanhã também não dá, né? Amanhã os nossos guerreiros vão descansar. Atenção, algumas informações importantes sobre o treinamento do Santos nesta manhã. O Santos deve jogar numa linha de 4 defensiva. Portanto, ainda não será desta vez, muito provavelmente, que o treinador Juan Pablo Vojvoda vai escalar 3 zagueiros. Então você que está esperando 3 zagueiros, olha, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Dificilmente o Santos terá 3 zagueiros na partida contra o Corinthians, né? O Souza hoje foi muito cobrado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda, ele que deve ser o titular pelo lado esquerdo. O garoto Souza deve acabar sendo titular no clássico contra o Corinthians. Informação importante, 2 jogadores não foram ao gramado além do Neymar Júnior, né? 2 jogadores não foram ao gramado além do Neymar Júnior, o Mike e também o Benjamin Roleiser. Os 2 ficaram de fora do treinamento de hoje e devem treinar na parte da tarde. Então, pela manhã, nem o Mike, nem o Roleiser foram no gramado. O Vitor Hugo também ficou na academia. Portanto, algumas informações importantes para vocês aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos ao resumo que o Messias Pinho fez do treinamento de hoje? Vamos ouvir o que disse Messias Pinho sobre a cobertura realizada na manhã de hoje. E aí, torcedor santista? Acabamos de gravar algumas imagens lá do CT e gostamos muito da entrevista do Zé e também tivemos a oportunidade de uma conversa informal com o Juan Pablo Vojvoda e com o presidente Marcelo Teixeira. Com o Vojvoda, ele comentou sobre os treinamentos, que ontem fez um treinamento tático, hoje, como vocês viram imagens, um treinamento de ataque contra a defesa, invertendo as marcações. Eu perguntei a ele sobre se existia a possibilidade de mudança de esquema. Ele falou que sim, mas que ainda está estudando, não quis entrar em maior detalhe sobre 3-5-2, 4-4-2, 4-5-1. Tá? Sobre Mike, Vitor Hugo e Roleiser, que não estavam no campo, ele falou que estão normal, está tudo normal, eles estavam só fazendo um reforço de academia, mas estariam com o resto da equipe, do elenco, no treino da tarde, onde ele vai fazer um coletivo. Tá? Amanhã, treino também, novamente, também treinando um pouco mais o ataque. Ontem e hoje, defesa. À tarde, o treino tático. E amanhã, ataque e também outro treino tático. Tá? Falou que da oscilação do time, que é normal, é uma oscilação que ele está tentando melhorar, está tentando fazer com que os jogadores mantenham um certo volume em todos os jogos. Lamentou os jogos em que o Santos teve a possibilidade de ganhar e não ganhou, tá? E depois também tivemos a possibilidade de uma conversa aberta com o presidente Marcelo Teixeira, também sem a possibilidade de gravação, foi um pedido dele, né, que não gravasse, nem tirasse, não gravasse áudio nem imagem, onde ele falou vários assuntos. Eu vou falar de alguns mais importantes. Caso Barreal. Barreal, ele falou que sim, existe a possibilidade do Santos contratar, mas ainda está analisando o caso. Tem até uma questão de obrigação de compra, caso ele alcance alguns tipos de situações, né? Neymar. Sim, Neymar está treinando, fazendo a parte física. Ele até brincou na hora, a gente falou, vamos. Que ele falou, vocês querem ir lá ver o Neymar treinando? Vamos agora. Aí, claro que não foi autorizado, né? Mas foi engraçado essa brincadeira. Ele falou que o Neymar está treinando e que, assim, a situação do Neymar com o treinamento, voltando aos treinos, voltando a jogar, aí a questão de renovação vai ficar mais para o final do ano. Primeiro ele tem que voltar a campo e voltar e provar que está apto
a jogar, a continuar jogando futebol. Com relação à volta do Neymar, uma possibilidade da volta dele contra o Fortaleza, o jogo que foi antecipado para sábado. Falou do jogo do São Paulo em relação aos 2 jogos que tem marcados na Vila, contra Bragantino e Flamengo, e disse que o São Paulo tem mais 2 jogos, pediu mais 2 jogos na Vila Belmiro. Foi perguntado para ele com relação ao Santos jogar no Morumbi, que o Santos ainda tem um jogo. Ele falou que não há previsão do Santos jogar no Morumbi esse ano ainda. Pode ser que jogue somente o ano que vem. Eu questionei ele sobre a Libra, o Grupo Libra. Ele falou que há uma discussão interna no Grupo Libra, que realmente estão todos preocupados com essa posição do Flamengo, mas que não existe a mínima possibilidade deles saírem da Libra, né, e migrarem, por exemplo, para outra liga, a LFU. E que, inclusive, os clubes da LFU estão apoiando essa posição dos clubes da Libra contra o Flamengo, uma atitude sem lógica do Flamengo, né, que está prejudicando muitos times, muitas equipes. Com relação à reunião do Conselho, né, ele tocou no assunto da reunião do Conselho e falou que muitos dizem que a diretoria tem ingerência nessas ideias, mas nos projetos que foram colocados nessa minuta, mas que não, e que ele, pessoalmente, como associado, é contra essa cláusula de barreira de 3... do candidato ter 3 conselhos consecutivos. Ele acha que tem que ser feita alguma alteração, talvez voltar para 1, talvez fazer 2, mas não consecutivo, mas que 3 ele acha abusivo, essa cláusula de barreira. Como também questionou, também comentou como associado e não como presidente, a questão de ter 10 anos de sócio, né, que essas questões serão analisadas, inclusive o executivo tem a possibilidade de criar emendas, né, para essa minuta, sejam emendas substitutivas, emendas que retirem algum parágrafo ou acrescente algo em algum parágrafo. Falou sobre a campanha do Santos, que realmente é uma campanha preocupante, ele está preocupado. Ele foi questionado, inclusive, se não houve uma demora na substituição do treinador antigo, né? Ele falou que tudo foi feito dentro de um planejamento, que eles não imaginavam que ia dar errado, e que no momento também nem Vojvoda, não tinha outro treinador livre no mercado, saiu pela tangente, né? Nós sabemos que o Santos demorou muito para fazer essa mudança de treinador. De resto, tem as imagens do treino, choveu muito durante o treinamento e parece que o Santos vai fazer essa mesma ferramenta, essa mesma possibilidade, pelo menos uma vez por semana, dos setoristas, jornalistas irem ao CT, ter a entrevista com um jogador e acompanhar o treino. Foi algo que a gente conversou com o Wagner Villaron, que é o responsável pelo setor de comunicação do Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos, é o que tínhamos para hoje, tá? E vamos aguardar, o time vai seguir treinando, esse time treina amanhã, vai se preparando para esse jogo, terá treino segundas e terças, treino no fim de semana também, se preparando para esse jogo importantíssimo contra o Corinthians. Ah, sim, o presidente Marcelo Teixeira, questionado sobre essa sequência de jogos difíceis, ele falou que não tinha muito o que fazer, porque não tem datas, né? A única data vaga era essa data da FIFA, e que a tabela já estava feita, né? Então ficou estranho, porque o Santos vai ter uma sequência Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, mas que não tinha muito o que fazer, porque não havia datas para outro dia fazer esses jogos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tá aí o Messias Pinho, o brilhante trabalho do Messias Pinho, direto da Vila Belmiro, nesta sexta-feira chuvosa. Os jogadores treinaram embaixo de muita chuva. Então vamos lá, um resumão do resumão, né? Para você ligado no Varanda. Santos e Vitória não será no Morumbi. Portanto, a partida do dia 20 de outubro, 21 horas e 30 minutos, vai acontecer na Vila Belmiro. Lembram daquilo que eu tinha dito? Que eu duvido, né? Duvido muito que depois daquela derrota contra o Vasco da Gama no estádio do Morumbi por 6-0, que o Santos volte a jogar tão cedo no Morumbi, porque para pessoas amadoras, para dirigentes amadores e bairristas, a culpa da derrota para o Vasco da Gama não foi do time, não foi do treinador, não foi dos jogadores, não é da diretoria, é do estádio. Não tenha dúvida que esses caras pensam assim, viu?
Não desacreditem disso que eu tô falando. Por isso que eu já dizia, eu acho pouco provável que o Santos Futebol Clube, lembra que eu falei semana passada? Ou essa semana mesmo, eu falei, olha, não vai ser no Morumbis, porque o Marcelo Teixeira não vai correr o risco de ser vaiado, né, num palco que não é o que ele gosta. Ele gosta da Vila Belmiro. O Marcelo Teixeira, ele gosta de jogar na Vila Belmiro para 10 mil torcedores. Ele sabe que lá ele tem o carinho dos conselheiros, ele recebe lá os amigos no camarote, ele tem a imprensa amiga, tudo. Então, ele não ia pro Morumbi jogar essa partida. E tá aí, né? Santos e Vitória, portanto, vai acontecer na Vila Belmiro. Surpresa? Nenhuma, né? Presidente bairrista, automaticamente o Santos vai se apequenando e vai jogar contra o Vitória para 8 mil torcedores na Vila Belmiro. Bom, nenhuma novidade sobre isso. Nenhuma novidade sobre isso. Agora, sobre o presidente do Santos ser contrário à regra do estatuto que está querendo ser imposta aí, né? Por esse comitê do conselho, né? Que limita os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube a partir das próximas eleições, que necessariamente precisam ter 3 mandatos de conselho. O Marcelo Teixeira se dizer contra isso, eu não engulo, não. Eu não caio nessa. Me desculpem. Quem quiser acreditar no Marcelo Teixeira, acredite. Eu não acredito. Eu tenho certeza que isso passa, sim senhor, pelo presidente Marcelo Pirillo Teixeira. O sócio Marcelo Teixeira é contrário, mas o presidente Marcelo Teixeira tem que respeitar aquilo que for decidido. Isso é balela, isso é conversa para boi dormir, né? Eu tenho certeza que essa mudança passa, sim senhor, né, pelo crivo de Marcelo Pirillo Teixeira, assim como todas as outras. Nada que esse conselho faça não tem o aval do Marcelo Teixeira. Então eu não engulo, eu não caio nessa, tá certo? Eu não engulo, eu não caio nessa. Sobre o Neymar Júnior, a verdade é a seguinte, o Santos, quem vai decidir a vida do Neymar no final do ano, mais uma vez, vai ser o Neymar. Essa é a verdade. O Santos não decide nada sobre o Neymar. O Santos não decide absolutamente nada sobre o Neymar. Quem manda na carreira do Neymar e quem vai decidir se ele vai ficar no Santos ou não é ele. Se ele quiser ficar, ele fica. Se ele não quiser, ele vai embora. Essa é a verdade. O resto é conversa para boi dormir. Assim como foi o Neymar que quis voltar para o Santos. Ajudou o relacionamento bom entre Neymar pai e Marcelo Teixeira? Pode ter ajudado. Talvez se fosse outro presidente, ele escolheria outro lugar. Como eles têm um relacionamento bom, o Marcelo Teixeira tem um bom relacionamento com a família Neymar, isso ajudou. Agora, quem quis jogar no Santos foi o Neymar. O resto também é conversa. Tá certo? Sobre o treinamento de hoje. Pelo que eu tenho de informações, até o Messias trouxe aí também, o Vojvoda falou que vai treinar algumas variações. Mas a verdade é que ele vai jogar num 4-4-2 ou num 4-3-3. Esqueçam 3-5-2 para o clássico contra o Corinthians. A princípio é isso. O Santos vai jogar numa linha de 4 de defesa. Não teremos 3 zagueiros nesta partida contra o Corinthians, né? Sobre os 3 jogadores que não treinaram, a princípio não preocupam, né? Vitor Hugo, Roleiser e o Mike. O Mike preocupa um pouco mais, porque foi cortado na última partida e ainda não treinou em campo essa semana. Então o Mike preocupa um pouco mais. O Roleiser não preocupa e o Vitor Hugo deve também ficar à disposição para o clássico contra o Corinthians. Então tá aí os pontos mais importantes, né? Tá aí os pontos mais importantes da entrevista coletiva. Aliás, coletiva não, né? Foi uma entrevista em off, podemos dizer, né? Sem câmeras ligadas, sem microfones ligados. O presidente Marcelo Teixeira falou ali com os jornalistas por alguns minutos. Juan Pablo Vojvoda também falou com os jornalistas. O Santos que volta a treinar ainda nesta tarde, visando o clássico contra o Corinthians. Venda de ingressos. Foram vendidos pouco mais de 5 mil ingressos para o clássico contra o Corinthians. Atenção, uma vergonha, né? Foram vendidos apenas, já era
olha, um clube grande do tamanho do Santos, com estádio pequeno como é a Vila Belmiro, o Santos já deveria ter esgotado os ingressos para o clássico contra o Corinthians. A vergonha. Em 2 dias de venda, apenas 5.000 ingressos foram vendidos, foram comercializados. É um número abaixo da crítica. Abaixo da crítica. Uma vergonha. Mas os nossos dirigentes, né, querem continuar jogando na Vila Belmiro. Eles não querem sair da Vila Belmiro. Os nossos treinadores continuam achando que a Vila Belmiro... O Santos é o segundo pior mandante. O segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Santos, além de não ganhar dinheiro na Vila Belmiro, perde para todo mundo. Então é o famoso burro ao quadrado. Tá certo? Porque não ganha dinheiro e não ganha esportivamente. O Santos, além de não ganhar dinheiro na Vila Belmiro, o Santos perde para todo mundo. Então erra 2 vezes. Né? Errar é humano. Insistir no erro é burrice. Então o Santos é 2 vezes burro. Tá certo? E não quer jogar com vitória no Morumbi com medo, né, do presidente ser vaiado para 60 mil torcedores. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Né? Essa é a verdade. Então, 5.000 ingressos apenas foram vendidos para o clássico da próxima quarta-feira, às 21h30.